E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo na santa paz de Deus, tudo na tranquilidade, ou as coisas estão ocorrendo aí na sua vida que são difíceis e complicadas? Aguenta que Deus está aí para te ajudar, Deus está aí para te dar uma força, beleza? Tranquilo? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, onde você estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso do Sul, Roraima, Acre, no Amazonas, onde você estiver no Nordeste, no Piauí, Santa Catarina, na região sul, onde você estiver fora desse país, em Portugal, onde você estiver na Inglaterra, estiver, sei lá, na Alemanha, ou nas Américas, né, no Paraguai, Bolívia, Colômbia, Argentina, nos Estados Unidos, talvez no Canadá, quem sabe, né, nesse mundão de Deus, quem sabe onde nós chegamos, né? Quem sabe onde nossa voz, nossa imagem chega nesse mundo hoje de internet, né? A gente não sabe, né? Então, beleza? Tranquilo? Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido aqui no canal Paulo Dharma 1970, onde você estiver nesse mundão de Deus, beleza? Ó, pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui, chegando de paraquedas, né? Pulando de paraquedas, chegou aqui, ó. Eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. O canal Paulo Dharma 1970 tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970. Entra lá, beleza? Entra lá. Se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91. E se você quiser, ó, curte o vídeo, se inscreva aí no canal, ó. Curta o vídeo, se inscreva aí no canal, comente, tá bom? Tem um sininho aqui pra você se inscrever no canal, tá bom? Não deixa de se inscrever não, tranquilo? Curte aí também, não deixa de curtir também o vídeo também não, tranquilo? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. A gente volta já já, que a gente vai tratar de um assunto aqui bem sério, beleza? Valeu? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente volta já já. Valeu, tchau, tchau. Oi, tranquilo? Sou eu de novo, beleza? Há algum tempo caiu na minha mão essa biografia aqui, no de Santo Agostinho. Olha, essa beleza aqui do Peter Brown. Este material aqui bacana do Peter Brown. Eu, poxa, logo que eu botei os olhos, eu falei, não, tem que ler essa biografia, porque Santo Agostinho é algo presente na minha vida há muito tempo. Há muito tempo eu tenho materiais do Santo Agostinho há muito tempo. A gente lê as obras de Santo Agostinho, Cidade de Deus, tá vendo? Cidade de Deus. Aqui, ó, tem esse aqui, Meus Solilóquios. Beleza? E o principal do Santo Agostinho, né, de todos que ele escreveu, que é o Confissões, aqui, ó. Eu tenho essa edição aqui nacional da Martin Claret. Essa edição aqui. E além de tudo, ainda temos uma edição portuguesa que eu consegui há muitos anos atrás, que é exatamente uma edição portuguesa sem capa ainda por cima, ó. Tá aqui, ó, Confissões, aqui, ó. Há muitos anos me dedico a ler o Santo Agostinho, mas sem assim, só lendo o material que ele escreveu. Biografia não era uma coisa que estivesse assim caindo na mão, né, fácil. E eu encontrei essa biografia do Peter Brown, escrita nos anos 60, né, entre 1965 e 68 de estudos. Diz ele que começou a partir de 1960 e 61, ele é de 1935, esse Peter Brown. Ele já é um autor veterano, ele é um historiador, e ele conta nas histórias dele que ele pegou Santo Agostinho desde cedo, e ele era um estudioso de medievalismo, na história da Idade Média, história medieval. Santo Agostinho foi sempre algo que estava no visor dele, né, para escrever uma biografia. E ele foi atrás de um monte de materiais antigos escritos sobre o bispo de Hipona, né? Sobre o bispo de Hipona. Ele tinha um interesse já desde cedo, e a partir dos anos 60, ele começou a escrever essa biografia e depois publicou, e depois a refez anos depois. Nessa edição aqui, inclusive, tem uns apêndices com os estudos sobre Santo Agostinho depois da publicação desse material, que são riquíssimos, com cartas, novas revelações sobre Santo Agostinho, tudo que você tem interesse de saber sobre, né? Assim, embora eu ressinta, e ele também ressinta um pouco, do fato de não ter muita teologia, né, no material de Santo Agostinho aqui dessa biografia, que a teologia do Santo Agostinho é algo forte e que reverberou durante séculos e séculos e foi bater exatamente na reforma protestante, né? Se você pegar João Calvino, Martim Lutero, pegar todos os grandes reformadores,
o Santo Agostinho estava sempre na proeminência disso, né? Era o filósofo medieval que os reformados mais usaram. E assim, contrariando a própria Igreja Católica, né, que referenda Santo Agostinho, o Santo Agostinho ele referenda mais o povo da Reforma Protestante de 1519 do que qualquer outra coisa, né? O Confissões e todos os livros do Santo Agostinho, Solilóquios, etc. Todo esse material vai referendar exatamente a questão dos reformados, que é a questão da predestinação, que são dois pontos importantíssimos do Santo Agostinho, é um ponto importante, e a graça também, o fenômeno da graça também, que vai ser bem explorado pelo pessoal da reforma de 1519, principalmente o nosso querido Martim Lutero e também outros, né, que vão trabalhar a figura de Santo Agostinho com muita proeminência, muito mais do que a Igreja Católica. A Igreja Católica, inclusive, ela teve que fazer o Concílio de Trento em 1553 e meio que passar uma borracha no Santo Agostinho, que o Santo Agostinho era mais reformado do que do que eles imaginavam à época, bem mais reformado. Só para não perder o viço aqui da história, né? O Peter Brown tem uma obra vasta, medievalista, como eu falei, e tem esse livro aqui, que ele inclusive chega a citar aqui no Santo Agostinho, a biografia, né? Que é esse Corpo, Sociedade, o Homem, a Mulher e a Renúncia Sexual no Início do Cristianismo, da Jorge Zaha. Esse aqui que eu tenho em PDF. Tranquilo? Ó, no meu Kindle, que eu tô lendo. Tranquilo? Esse material aqui, muito importante para falar como é que o homem, e o próprio Santo Agostinho, né, que é das últimas partes ali do livro, como ele se comportava com a questão da sexualidade, a questão do casamento, os monges, a própria ideia do padre, da renúncia, né, do padre ao casamento e ao sexo, como isso é importante estar nessa obra de estudo que ele fez, para você que é um interessado no assunto. Esse material tem publicado no Brasil, tá? Tem PDF, você pode pedir aí pelas serviços de publicação de livros na internet, tá? Ó, Corpo e Sociedade, vale muito a pena ser lido. Então, o Santo Agostinho nasceu em 354, faleceu em 430, né? Ele nasceu em Tagasta, na Numídia, que é hoje a Argélia. Ele foi um bispo africano, bispo de Hipona, que também se ele situando hoje, seria na Argélia. Ele foi um bispo católico que viveu o período um dos períodos mais conturbados da história da humanidade, que é exatamente esse que ele viveu em 354 e 430, e como sabemos, a partir dos anos 410, Roma foi invadida, o universo romano meio que ruiu, e ele viveu todo esse período, né? Ele viveu como bispo, ele teve relações com aquelas figuras proeminentes que havia na época, Santo Ambrósio. Ele viveu nesse período e construiu, foi ele que, pode-se dizer, construiu o cristianismo, né, que havia sido moldado lá por Constantino, quando Constantino, a partir de 310, 312, se eu não estou enganado, o Império Romano ele se torna um estado cristão, né, a partir de Constantino, quando Constantino vê a cruz, né, ele tem a visão da cruz. O Império Romano ele passa a ser cristão, a religião oficial do Império Romano. O que rola? Simplesmente aquilo que era paganismo antes é meio que colocado de lado, né? E a religião cristã ela passa a ser a religião oficial de um império. Quer dizer, o Santo Agostinho ele nasce dentro desse processo. Ele nasce nesse mundo que estava se tornando cristão, um todo, um estado cristão. Antes havia as perseguições, como nós sabemos, os cristãos, eles desde do cristianismo clássico, o cristianismo do início, né, com o apóstolo Paulo, Pedro, a perseguição dos cristãos, e vai acontecer essa perseguição ao longo desse início, né? A gente tem que imaginar que são 400 anos depois de Cristo. A gente tem que pensar 300, 400 anos, era algo bem inicial. Então esse período aí que vai do cristianismo inicial, ele sofre perseguições por Nero, pelo próprio estoicos, pela visão estoica, pelos governos imperiais que vieram
ao longo desse período, o cristianismo, os cristãos, eles são perseguidos nesse período por conta do paganismo. O paganismo vai perseguir, tem os judeus também para ajudar nessa perseguição, mas quando vai chegar no Constantino, o Estado passa a ser cristão, né? Nós temos aí uma mudança, né? Uma mudança de chave, que o Estado passa a ser cristão. Há uma tentativa do imperador Juliano, né? A gente lá por volta de 360, se eu não estou enganado, 360, me corrija se eu estiver errado, que ele vai ser entre 360 e 363, ele vai ser o imperador pagão. E esse imperador, o Juliano, ele vai tentar restaurar o paganismo durante esses 3 anos. Eu estou dizendo tudo isso, situando-se esse processo como eu falei, o nosso queridíssimo Agostinho, ele nasceu em 354. Então ele foi justamente contemporâneo desse Juliano, que há um livro inclusive do Gore Vidal que eu tenho em casa, mas eu não consegui encontrar, o Juliano Apóstata, que vale a pena ser lido, mas você tem que fazer sérias visões críticas a respeito do livro, porque ele é escrito por um ateu, e esse ateu com interesse, obviamente, nessa restauração renascentista do paganismo, né? Então tem que ler o livro com muita ressalva, muito cuidado, do autor norte-americano Gore Vidal. Então, mas voltando à Vaca Fria, ele vai tentar durante esses 3 anos que ele é imperador, restaurar o paganismo, né, como religião oficial do Império Romano. Então ele vai colocar todos os deuses gregos novamente no ápice, né? Olha que o Constantino, por volta de 310, ele coloca o Império Romano como religião oficial, né? O cristianismo como religião oficial, e logo em 360, 40, 50 anos depois, lá vem o Juliano querendo restaurar o paganismo. Então, o Agostinho, ele vive nesse mundo, né? Nesse mundo em luta do cristianismo que se tornou religião oficial do Estado Romano. Logo em seguida tem esse Juliano, quer dizer, essa confusão. E a tese do Peter Brown é que o Santo Agostinho, ele é exatamente o homem que vai, o cristão moderno que vai oficialmente nos colocar como indivíduos cristãos. O Ocidente vai se cristianizar a partir tanto de Constantino, né, em 310, quanto nas obras de Santo Agostinho de teologia, materiais que o Santo Agostinho escreveu. Ele vai ser o homem responsável por ser o que nós somos. O Ocidente aí o Ocidente vai se tornar cristão. As obras de teologia do Santo Agostinho vai ser as que vão formar o Ocidente, e o Ocidente vai ser o que é por conta do Santo Agostinho. Ele que vai moldar as nossas mentes, né, do cristianismo primitivo até Santo Agostinho. Santo Agostinho é o que nos molda, o que vai acontecer depois no tomismo de São Tomás de Aquino e tantos outros autores que vão, a partir de Santo Agostinho, vão moldar o que acabou nos formando, nos tornando cristãos por conta de Santo Agostinho, por conta da sua teologia, beleza? Deixa eu pegar aqui logo o comecinho do livro aqui, ó. Esse livro é interessante porque ele tem a tabela cronológica, tem mapas, ele é dividido em 5 partes, né? Tem a primeira parte que vai entre o nascimento dele, né, 354 a 385, vai ser esse início do Santo Agostinho quando ele nasce e ele vai se formar. A mãe muito cristã, Mônica, muito cristã fervorosa, e esse período de 354 a 385 vai ser exatamente o que o Santo Agostinho ele vai viver uma vida de devassidão, né? Ele vai viver uma vida de devassidão, ele vai se tornar maniqueísta. A religião do maniqueu, o bem é o bem, o mal é o mal. Ele vai nesse período, ele vai inclusive ter mulheres, ele vai ter filho, e vai viver uma vida de devassidão, isso para a imensa tristeza da mãe. A mãe não aceita isso, ele vai morar fora de casa, ele vai morar com a mulher, ainda vai ter ainda uma concubina,
entendeu? Vai ter filho com concubina nesse período entre 354 e 385. A segunda parte, 386 a 395, né, ele vai ter o contato com Ambrósio, que é um líder, um bispo religioso muito forte. O Ambrósio era muito forte, muito conhecido na época romana, e ele vai ter um contato com esse Ambrósio, era como se fosse uma celebridade da época. O Santo Agostinho vai ter contato com os platônicos, né, com a filosofia do Cícero, com esse aqui, ó, filosofia do Cícero. O que era aqui, ó, do Cícero. Ele vai ter contato com os neoplatônicos, e inclusive vai ter contato também com Plotino, aqui, ó. Vai ter contato com Plotino, esse material aqui de estudos do Plotino que eu tenho, ó. Entendeu? Esse material vai moldar, como eu falei, vai moldar também o espírito do, olha aqui, Plotino, o material de Plotino que eu tenho, da época ainda que você você mandava imprimir. Hoje você tem isso tudo na internet, né? Assim, não vou garantir que você vai encontrar isso aqui na internet. São materiais da época da universidade que eu andei estudando Plotino, entendeu? Ele vai ter todo esse, vai ter esse universo, vai moldá-lo, né? Nunca talvez vá se separar muito a filosofia dos chamados pagãos, né? Que você vai ter justamente o Cícero, que vai ser um autor que vai influenciá-lo bastante. Aqui, ó, esse Cícero, vários textos do Cícero. Depois nós vamos ter a publicação nesse período, né, de 386 395, Confissões, que ele vai se abrir para o mundo, vai contar a história da vida dele, vai contar como ele se tornou cristão, vai falar sobre a mãe, vai falar um pouquinho sobre o pai. Vai falar um pouquinho sobre o pai, muito pouco. Vai falar um pouco sobre o filho que ele teve. Vai falar, não vai dizer o nome da concubina, daqui no Confissões. É assim, isso aqui inaugura no Ocidente essa visão do eu, né? Segundo o autor, a psicologia meio que começa aqui. O autor aqui, o Peter Brown, ele tem uma certa simpatia pelas terapias, pela psicanálise. Então ele vai dizer que o Santo Agostinho, ele meio que inaugura esse universo, né, que nós temos da psicanálise, de você se revelar, de você adentrar o eu, né? Porque para o Santo Agostinho tem algo muito interessante que eu consegui captar aqui no livro. Para o Santo Agostinho não interessava muito o cosmos, que é o que você vai ter em Plotino. Você vai ter em Plotino aquele êxtase infinito pelas belezas que Deus criou, mas as belezas que Deus criou cosmistas, para dizer assim, né? O Santo Agostinho, ele não dava muita importância a isso. O Plotino, a filosofia dele é voltada a esse neoplatonismo, né? Segundo alguns neoplatônicos, os plotinistas não se consideravam neoplatônicos de forma alguma. Eles tendem a olhar a filosofia do Plotino como algo da beleza, e essa beleza que está fora de nós, essa beleza que está no cosmos, no universo, nas estrelas, fora de nós. Para Santo Agostinho, nós temos que procurar Deus em nós, no nosso interior, aqui dentro, fazer com que Deus venha de fora para dentro e nos arrebate dentro, aqui, entendeu? Não de fora. Santo Agostinho, ele era, ao contrário de Plotino, existia a beleza do universo, a beleza da vida, mas ele dava importância maior ao que nós temos aqui, dentro de nós, que é o que importa no final das contas. Isso eu percebi, né? Percebi na leitura do livro, e também aí eu juntei as peças de todo esse material que Santo Agostinho publicou ao longo da vida dele, que é uma obra vasta. Eu não sei dizer se tem todo o material dele publicado em português. Não sei dizer. Não obtive essa informação. Mas, assim, grande parte do que ele escreveu, dos livros mais importantes como Cidade de Deus, o próprio Confissões e os Solilóquios, que é justamente esse material aqui, que é além do Cidade de Deus, né? Nós temos exatamente isso, as conversas de Santo Agostinho com ele mesmo, que é um trabalho de psicanálise, ou, se você quiser, uma confissão, né? Uma confissão sua com Deus. Você está falando dos seus pecados, você está conversando com Deus.
Entendeu? Então, nesse material aqui no Solilóquios, exatamente esse é o ponto importante onde Santo Agostinho vai se abrir para Deus e para o interior dele. Diferente, por exemplo, dessas visões belas do universo em geral, procurar Deus lá fora, nós temos que procurar Deus em nós. Entendeu? Esse é o ponto. Ó. Importantíssimo, essa é uma leitura do Santo Agostinho, esse Solilóquios é importantíssimo. Se você pegar aqui logo do início, você pegar aqui no Solilóquios, você vai pegar aqui, você vai entender como é que funciona isso. Ó. Ele faz uma prece a Deus, aí ele tem uma conversa, o alter ego, ele mesmo no alter ego e ele, Agostinho, ó, o alter ego perguntando, ó, suponha que tenha encontrado uma verdade. A quem a recomendaria para levá-la à frente? Aí Agostinho responde, a memória. É uma conversa dele, ele com ele mesmo. Quer dizer, se você pegar o Confissões, isso também está presente. Isso também está presente. Essa conversa, né? Esse, ao mesmo tempo se expor, né? Que você se coloca escrevendo, né? Você se coloca escrevendo para o mundo, mas é uma conversa íntima. Uma conversa íntima. Quer dizer, vale a pena abrir esse universo. Quer dizer, se você, numa oração, você vai conversar com Deus. É você com Deus. Você vai revelar os seus pecados. Você vai falar dos seus pecados, daquilo que é a sua ruína, para Deus. E Deus vai te perdoar. E Deus vai te perdoar por aquilo que você sinceramente, né? Sinceramente colocou para Deus. E esses livros exatamente tá dentro desse processo. Aí a terceira parte, ó, a tabela vai ter 395 a 410, né? Aí vai falar de Hipona Régia, vai justamente entrar no mundo já em processo de destruição, o mundo romano em processo de destruição. Quer dizer, vai haver a invasão dos bárbaros, Agostinho vai entrar em contato com isso, a própria Hipona dele, né, vai também ser invadida. Os bispos, vai haver perseguição, né, obviamente, dos bárbaros. Os bárbaros vão matar muitas pessoas, mulheres e crianças, vão destruir Roma, e ele vai saber disso. Ele já é idoso, né, ele já está bem idoso. A quinta parte vai ser entre 421 e 430, que é exatamente, ele vai ter muitas disputas, né, vai ter disputas com Juliano de Eclano, que é contrário à filosofia e ao pensamento agostiniano. Eu só não posso esquecer de dizer que ele teve muitas disputas também com Pelágio, né, o pelagianismo, também vai ter muitas disputas com isso. Ele vai largar, lá no passado, ele vai largar também os maniqueístas, quando ele se tornar bispo, ele já não tem mais nada de maniqueísta. Então esse período entre 421 e 430... ele vai ter a velhice dele, os últimos 9 anos de vida, né, que ele vai entre 421 e 430. Aí ele acaba a África cristã, né, a África romana também vai ser invadida nesse período. E aí ele morre em 430, beleza? Isso é a base. Eu tenho como suporte também esse livro aqui que eu tenho há muito tempo, né, Santo Agostinho, que é uma pequena biografia, que eu tenho há muitos anos, há mais de 20 anos eu tenho esse Santo Agostinho, que é uma biografia básica que eu tenho, né? Que é da Biblioteca de História. Aqui, ó. Esse material aqui, ó. Tá vendo? Há muitos anos eu tenho. Que até esse Santo Agostinho do Peter Brown era a biografiazinha que eu tinha na minha coleção, na minha estante. Aqui ele dá uma geral, né? Dá uma geral sobre o Santo Agostinho. E tem uma tabela cronológica, ó. 331, o nascimento da Mônica, a mãe do Agostinho. Em 354, dia 13 de novembro, ele nasce em Tagasta, né? Na Numídia, província romana da África do Norte. Aí tem, ó, 361, ele inicia-se nos estudos sob orientação de um liderator de Tagasta. Aí 367, ele viaja para Madaura, onde estuda gramática, vai ter todos os estudos dele. Revelação da 373, revelação da filosofia ao ler o texto de Cícero intitulado Hortensius. Aí escreve seu primeiro livro que se perdeu, intitulado De Pulchro et Apto. Ó, deixa eu ver, em 386 estuda filosofia neoplatônica e descobre as epístolas de São Paulo, que são básicas para ele. Quando ele descobre as epístolas de São Paulo, isso é algo que muda a vida dele. A própria conversão do Santo Agostinho
ela é uma conversão assim, meio, tem semelhanças com a conversão do apóstolo Paulo. Ele vê umas crianças, ele tem uma visão de umas crianças, e as crianças pedem para ele ler um texto eles leem, eles revelam para ele uma frase da epístola de Paulo, entendeu? Da epístola de Paulo. E aí ele se converte. Deixa eu ver aqui. É clamado pelo povo, ele se torna bispo, né, em 392, funda então na cidade de Hipona o seu segundo mosteiro, no qual ingressam Protofuro, Severo, Fortunato, Posidônio, além de Alípio. Escreve em 397, ele escreve Confissões, aqui, 397, ele escreve Confissões. Debate com Fortúnio, bispo donatista, em 398, e com o maniqueu Félix, que converte ao catolicismo, e por aí vai. O saque de Roma, 410, teve concílio em 401 de Cartago, mais outro concílio em 404, aí como eu falei, 410, o saque de Roma pelos godos, né, de Alarico, né, e isso vai ser o processo todo. Deixa eu pegar algumas passagens aqui que eu separei desse material, eu separei um monte de coisas aqui. Deixa eu mostrar só antes de fazer a leitura, mostrar aqui uma tabela aqui, mostrar aqui um mapa, né, melhor dizendo, né. Olha aqui, ó. Tem a tabela cronológica de vida. Ó, os mapas aqui, ó. Tem mapas, ó. Mapas de viagem, mapas do local onde ele viveu. Vendo? Bem interessante. É uma biografia que só faltou para mim a questão da teologia, e ele falou pouquíssimo sobre a influência dos reformados, nos reformados, né? Ele tratou mais aqui da vida dele, e deu uma geral nas obras do que o Santo Agostinho escreveu. Deixa eu pegar aqui uma passagem aqui, ó. A parte que eu falei do Ambrósio, né? Olha só. Ao chegar a Milão no outono de 384, Agostinho era um homem desiludido. As certezas de sua juventude haviam se desfeito. Nesse estado de espírito, mais uma vez, ele se voltou para Cícero. Em seus diálogos filosóficos, Cícero tornara disponível em latim as concepções céticas da nova academia. Essas doutrinas tinham sido elaboradas no século II por Carneades, um admirável lógico grego, em oposição aos estoicos. Os estoicos haviam afirmado que o homem era capaz de conhecer com exatidão a natureza do mundo que o cercava e, desse modo, agir sabiamente e com perfeita certeza à luz desses conhecimentos. Os céticos, chamados de academici, os acadêmicos, haviam negado que o conhecimento pudesse ser conquistado com tamanha facilidade. O sábio, na opinião de Cícero, deveria aprender a andar com mais cautela. Sua maior virtude estava na suspensão do juízo e seu maior perigo na adesão desatenta a qualquer opinião isolada. Os estoicos, o Santo Agostinho é que vai colocar os estoicos na rabeira, para trás. Eles vão ficar para trás. Ele vai trazer exatamente nos seus escritos a importância que o cristianismo tem, e esse cristianismo vai colocar justamente a filosofia estoica para trás do mundo. Até Santo Agostinho, os estoicos eles eram a força. Se você pegar Marco Aurélio, o imperador romano, quer dizer, a filosofia estoica era a filosofia que estava assim, que era pau a pau com o cristianismo à época. Era essa filosofia que estava pau a pau. Era essa filosofia que rivalizava com o cristianismo. O Sêneca, com a sua filosofia estoica, vendo? Aqui, ó, que é o que rivalizava. O próprio livro do Marco Aurélio, né, Meditações, ou Eu Mesmo, uma espécie de confissões, né, de parar para pensar. Isso aqui é uma espécie de confissões cristãs, agostinianas, de parar para fazer essa... E havia essa rivalidade exatamente entre Santo Agostinho, entre a filosofia estoica e o cristianismo. E quem vai desbaratar exatamente esse universo estoico é o Santo Agostinho. O cristianismo vai fazer parte da nossa vida, não vai ser mais o estoicismo. O estoicismo romano ele vai ser deixado para trás por Santo Agostinho. Legal, né?
Nós nos tornamos cristãos e não estoicos. Isso é algo assim sensacional. Santo Agostinho que nos dá essa... E essa filosofia cristã vai moldar a nossa carne. Ela vai moldar, ele vai trazer o cristianismo primitivo. Esse cristianismo primitivo vai nos moldar através do Santo Agostinho. E tudo que vai ser escrito depois de Santo Agostinho vai ser os moldes no que vai nos tornar ocidentais. E a religião cristã ela vai nos moldar, não o estoicismo. Nós não somos estoicos, nós somos cristãos. Olha aqui, ó, uma obra com base no que o Santo Agostinho formou, tá vendo? Aqui, obra para se ler, ó, tá vendo? Recomendado. Esse aqui não é um livro sobre Santo Agostinho, é sobre a filosofia agostiniana, sobre a ideia de Santo Agostinho. Voltando aqui, ó, olha, continuando aqui, né, sobre Ambrósio. O sábio, na opinião de Cícero, deveria aprender a andar com mais cautela. Sua maior virtude estava na suspensão do juízo e seu maior perigo na adesão desatenta a qualquer opinião isolada. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui mais para frente aqui. Agostinho cometera a suprema temeridade descrita por Cícero, a parcialidade impetuosa do colegial por uma seita. Não chega a surpreender, portanto, que a nova academia de Cícero, durante algum tempo, tenha conferido respeitabilidade intelectual à decepção de Agostinho. Ele vai continuar aqui. Posteriormente, Agostinho transcenderia essa postura e lidaria duramente com ela. No entanto, esse período comparativamente curto de incerteza foi um dos momentos decisivos mais cruciais e menos conhecidos de sua vida, porque o fez compreender com clareza o ideal da sabedoria como uma busca prolongada. Cícero nunca havia abandonado esse ideal, longe disso. A busca de saber do estudioso era ainda mais heróica por ser uma esperança desesperançada. Sobre a montanha imensa de íngremes penhascos ergue-se a verdade a quem desejar alcançá-la. Voltas e voltas e mais voltas há de ser. Palavras de Cícero. Os maniqueístas haviam oferecido a Cícero uma sabedoria pronta, mas agora ele começava a apreciar os grandes atrativos de uma vida inteira de disciplina filosófica passada na modesta rejeição das opiniões falsas. Uma vez percebido o caminho para a sabedoria como uma busca, Agostinho foi levado a se indagar de que maneira tal busca poderia ser empreendida. Os acadêmicos lhe haviam parecido negar que a mente humana pudesse jamais atingir a verdade. Agostinho nunca adotou com entusiasmo essa visão radical. A alternativa que continuou a considerar durante todo esse período lhe era mais natural, a de que os homens poderiam usar uma autoridade para apontar o caminho da verdade. Quem é essa verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo. Essa é a única verdade. Essa é a única verdade. Quando você entender isso na sua existência, quando você aceitar essa verdade em você, não de fora para dentro, não sou eu mais importante que Deus nessa escadaria. Deus é mais importante que tudo. Deus tem que estar em você, entendeu? Não é a visão do mundo, é a visão de Deus dentro de você, Cristo dentro de você. Essa é a perspectiva que Agostinho ele enxergou, entendeu? Que não é lá fora, não é nada lá fora, é aqui dentro de nós. E também tem o Cidade de Deus, né? O nosso caminho de peregrino é um caminho que vai nos levar à cidade eterna quando nós morrermos, entendeu? Esse é o caminho, entendeu? Que vai nos levarmos a Deus, que vai finalmente fazer com que nós encontremos Deus na cidade de Deus, lá, ó. Deixa eu ver se mais uma passagem aqui. Ele vai ter esse contato com esse Ambrósio, né? Ele vai ter esse contato com esse Ambrósio, e esse Ambrósio ele vai ser vai ser uma referência muito forte a ele nesse começo aqui, né, de existência. Deixa eu ver aqui, ó. Aí ele vai ter o contato com os platônicos, como eu falei, né? Ele vai ter o contato com os platônicos, com Plotino, com a filosofia Plotino. Ó só, tais homens viam-se como participantes de um renascimento da filosofia. Um século antes havia-se descoberto a doutrina autêntica de Platão. As nuvens que haviam desfeito e este
que era o ensinamento mais refinado e esclarecido da filosofia, pudera reluzir com todo o seu brilho nos textos de Plotino, com uma alma tão próxima de seu antigo mestre que nele Platão parecia reviver. Esses homens chegavam mesmo a ter sonhos em que os filósofos lhe expunham máximas platônicas durante seu sono. Damos a esse movimento o nome de neoplatonismo, porém os participantes davam-se o nome de platônicos, platonites, puros e simples, ou seja, herdeiros diretos de Platão. Plotino, um grego egípcio, havia lecionado em Roma e falecido em 270. Seus discursos difíceis e alusivos, hoje conhecidos como Enéadas, foram organizados por seu discípulo Porfírio, também grego, proveniente de Tiro. Eram dois homens muito diferentes. Plotino foi um amador, um homem sumamente intuitivo, que debatia com intensidade mais de maneira obscura entre acadêmicos estéreis. Aborrecia seus alunos ao insistirem em esquadrinhar cada problema por seus próprios méritos, à medida que ele surgia, durante dias a fio, se necessário, em vez de lhe dar a série costumeira de aulas prontas sobre os sistemas filosóficos. Sendo um homem de extremo desprendimento, um dia Plotino havia chocado e encantado seus escrupulosos amigos ao lhes dizer, a propósito de um festejo religioso, que cabe a esses seres virem a mim e não a mim ir ter eles. Porfírio, ao contrário, era um acadêmico de formação rigorosa, a quem Agostinho sempre chamou de Doctíssimos e de o mais notável dos filósofos pagãos. Porfírio transformou a descoberta plotiniana de Platão em manuais didáticos e construiu a partir deles um sistema coerente e intensamente religioso e extramundano. Foi o primeiro teólogo sistemático da história do pensamento. O título de um de seus livros perdidos, que gozava de grande popularidade na época, de Regressus Animae, o retorno da alma ao paraíso, bem poderia ser o lema da vida religiosa de Milão. Trata-se de um lema resumido num verso que Manlio Teodoro escreveu para sua irmã, uma freira sepultada na Basílica Ambrosiana. Alguém que, não tendo um só pensamento sobre coisas mortais em sua mente mortal, sempre amou a estrada que conduz ao paraíso. Diversamente de Plotino, Porfírio era um homem inquieto e inconstante. Sentira-se atraído pelo cristianismo e mais tarde escrevera Contra os Cristãos, livro pelo qual ganhara má fama no século seguinte. Aos 70 anos, esse autor de um tratado sobre a abstinência, que um dia conceberam ódio pelo corpo humano, de repente desposaram uma viúva, mãe de 8 filhos. Durante sua vida inteira, ele se incomodara com a insuficiência de uma busca puramente racional de Deus. Estudara oficialmente, informalmente, uma coletânea de enunciados de médiuns, os chamados oráculos caldeus. Em certa época tivera a esperança de encontrar em fenômenos tão distintos quanto sessões de espiritismo e yogis indianos um caminho universal que viesse a libertar a alma. Quer dizer, não deve ter ido muito longe, né? E era esse tipo de pensamento da filosofia de Plotino, essas Eneadas, que fez a cabeça de um monte ao longo dos séculos. Mas quando veio Santo Agostinho, esse material ele se torna praticamente material para poucos. Mas você tem que entender que essas filosofias, elas vão ao largo, né, do cristianismo. Elas são filosofias heréticas, e essas filosofias acabaram chegando em outras filosofias que vão gozar de muito prestígio lá pelo século XVII, século XVIII, e adentrar o mundo, né? Elas vão sendo retrabalhadas e vão chegar, por exemplo, no Aleister Crowley, né? No século XX, século XIX e XX. Esses materiais, né, que temos em mão. Como acontece com muitos pensadores imensamente férteis, é difícil imaginar Agostinho como leitor. No entanto, o que aconteceu nesse momento crucial e nos anos que se seguiram foi um período de longa e paciente leitura, aparentemente auxiliada por alguns debates. Tal leitura incluiu tratados de Plotino, um dos autores mais notoriamente difíceis do mundo antigo. Foi uma leitura tão intensa e minuciosa que as ideias de Plotino foram cabalmente absorvidas, digeridas e transformadas por Agostinho. Ambrósio, que também lera Plotino, havia patentemente saqueado esse autor. Nos sermões do bispo podemos identificar empréstimos literais do filósofo grego. No caso de Agostinho, contudo, Plotino e Porfírio encontram-se enxertados de maneira quase imperceptível em seus escritos como a base sempre presente de seu pensamento.
a tal ponto ele tornou esses mestres, e com tão insólita perspicácia, captou-lhes as preocupações principais, que se sentiu apto a elaborar o pensamento deles em termos muito diversos. Assim, Agostinho, filósofo amador que não falava grego, surge como um dos poucos pensadores que foram capazes de dominar os autores neoplatônicos com originalidade e independência de espírito ímpares, numa época em que diversos homens de instrução muito superior orgulhavam-se de ser platônicos. Você vê a captação desse material, né? Como Agostinho, ele era um homem diferenciado, capaz de ir além desses autores que até hoje, para muitas pessoas, o próprio Plotino mesmo é um autor dificílimo. Vai buscar e ler as Enéidas para você ver. Dificílimo. Olha só, deixa eu ver mais aqui. O universo de Plotino, portanto, tinha um centro que a mente mal conseguia tocar. Tudo flui, por assim dizer, de uma só fonte, que não se deve conceber como um sopro ou um calor, mas como uma qualidade que engloba e salvaguarda todas as qualidades. A doçura com a fragrância, a qualidade do vinho e os sabores de tudo o que se pode provar. Todas as cores visíveis, tudo que o tato conhece, tudo que o ouvido pode escutar, todas as melodias, todos os ritmos. O que vemos à nossa volta seria uma comunidade desintegrada dessa concentração do todo. É como se um artista, confrontado com a execução de um único tema, perdesse sua segurança. Ele se tornaria cada vez mais difuso, mais literal, a intensidade inicial desapareceria. A visão ter-se-ia dispersado, mas era justamente a visão que ele se esforçava por transmitir. É o que o ser humano enxerga para fora, né? Como eu falei. É o para fora. Plotino é o para fora, é o mundo. É esse mundo que nos cerca. Entendeu? É se extasiar com a beleza do universo. São os pontos, né, que você vai chegar nessa beleza, né? Essa beleza. Você vai atingir o ponto culminante nessa sua visão, nesse seu sentir o mundo. Para Agostinho, ao contrário, como eu falei, não é sentir o mundo, é sentir Deus dentro de você. Entendeu? É sentir Deus dentro de você, ao contrário. Ó, aí ele vai explicar aqui todo o universo plotiniano, ele vai dar uma geral nesse universo plotiniano. E esse esforço de completude é o que vincula diretamente o um a cada manifestação de sua intensidade, sobretudo para Plotino e seu discípulo Agostinho, a mente humana que anseia por se completar. É essa, em termos sucintos, a doutrina neoplatônica da procissão para fora e de seu corolário, o voltar-se para dentro. Essa era uma das ideias tão básicas para o conhecimento da época de Agostinho quanto é para a nossa, a ideia da evolução. Ela unia pensadores pagãos e cristãos num único horizonte de ideias. Para Plotino, o intelecto era um princípio mediador de suprema importância. Ao tocar no um, que é o ápice, né? Ele se voltava para fora, ao mesmo tempo como fonte de muitos. Era fácil ver nesse princípio mediador fundamental uma exploração filosófica do verbo do Evangelho de São João. E era assim que Plotino era lido pelos cristãos cultos de Milão. Entre aspas, nestes li, não é claro com essas exatas palavras, embora o sentido fosse o mesmo e corroborado por toda sorte de argumentos diferentes, que no princípio era o verbo, e o verbo existia em Deus, e Deus era o verbo. Os livros também nos dizem que vosso Filho unigênito permanece para sempre convosco na eternidade, imutável antes de todos os séculos e para além de todos os séculos, que de sua plenitude nossas almas recebem sua parcela e dela derivam sua bem-aventurança, e que são renovadas pela participação na sabedoria que nelas permanece e que é a fonte de seu saber. Agostinho leu os livros dos platônicos quando ele se desligava dos modos de pensar que o tinham levado a favorecer os maniqueístas. Todas essas heresias, gente, todos esses pensamentos, todas essas filosofias, elas vão ser filosofias, elas vão ser obviamente perseguidas, muitas delas, dessas filosofias heresiarcas, mas elas vão dar nos pensamentos que nós temos aí hoje, aí, que vai dar no socialismo, que vai dar no telema do Aleister Crowley, que essas filosofias hereges, elas vão se retrabalhando ao longo dos séculos, mesmo que a Igreja Católica tenha feito um trabalho bom, né, de perseguição a essas filosofias,
elas vão persistir ao longo do tempo. E elas vão se transformando, né? Elas vão se transformando até chegar no século XXI aí, como nós estamos vendo aí. Elas nunca morreram. Elas nunca morreram. Nunca. Nunca. Entendeu? Aqui, ó. Como maniqueísta, ele havia privilegiado uma resposta particularmente drástica a esse problema. O indivíduo fundia-se inteiramente com a substância de um Deus bondoso e tudo que não pudesse ser identificado com esse fragmento de perfeição era cindido como absoluta e irremediavelmente maléfico. Plotino pôde ajudá-lo a sair de seu dilema. Um dos seus mais laboriosos tratados foram dedicados a transmitir a ideia de que o mundo espiritual era fundamental para o mundo do lugar e do tempo, embora continuasse distinto dele. Ainda mais importante para Agostinho, Plotino havia afirmado ao longo de todo o texto das Enéadas, constante e apaixonadamente, que o poder do bem sempre mantinha a iniciativa. O fluía para fora, tocando em tudo, moldando e dando sentido à matéria passiva, sem ser violado ou diminuído de nenhum modo. A faceta mais sombria da visão maniqueísta do mundo, a convicção de que o poder do bem era essencialmente passivo, de que ele só podia suportar a invasão violenta de uma força maléfica ativa e poluidora, foi eloquentemente refutado por Plotino. O mal não existe sozinho. Em virtude da natureza do bem, do poder do bem, ele não é apenas mal. Aparece necessariamente atada por correntes de beleza, como um prisioneiro acorrentado por grilhões de ouro, e se oculta sobre estes, a fim de que, embora deva existir, não seja visto pelos deuses e de que os homens nem sempre precisem tê-lo diante dos olhos, mas de que quando o mal lhes aparecer, eles não fiquem desprovidos de imagens do bem e do belo das quais se recordam. É que o universo do Plotino era um todo contínuo e ativo, que não podia admitir clivagens brutais e irrupções violentas. Cada um dos seus seres extraía força e sentido de sua dependência desse contínuo vivo. Assim, o mal era apenas uma guinada para a separação. Sua própria existência presumia a existência de uma ordem que era desdenhada, mas continuava não menos real e provida de sentido. A parte voluntariosa é que era diminuída ao perder o contato com algo maior e mais vital do que ela mesma. Essa visão do mal superpõe-se à elaboração posterior de Agostinho, sem coincidir com ela, mas Plotino fora provocado por um desafio similar. Havia escrito contra os gnósticos cristãos ancestrais espirituais diretos dos maniqueístas, e para um ex-maniqueísta como Agostinho, suas ideias foram mais do que suficientes para provocar uma drástica mudança de perspectiva. Essa revolução é o que talvez constitua o resultado mais profundo e duradouro da absorção agustiana do neoplatonismo. Ela não fez nada menos do que deslocar o centro de gravidade da vida espiritual de Agostinho. Ele não mais se identificou com seu Deus. Esse Deus era completamente transcendental. Sua natureza separada tinha que ser aceita. E ao se dar conta disso, Agostinho teve de admitir que também ele era separado e diferente de Deus. Percebi estar muito longe de vós, numa terra em que tudo vos era dessemelhante, e ouvi vossa voz a me dizer: sou o pão dos homens maduros, cresce e se alimentarás de mim, mas não me transformarás em ti, tu é que te mudarás em mim. Sacou? Pegou o espírito da coisa? Assim como não mais podia identificar-se com o bem, Agostinho não mais podia rejeitar tudo que não ficasse à altura de seus ideais como uma força maléfica, absoluta e agressiva. Foi-lhe possível distanciar-se. O sentimento de estar íntima e passivamente envolvido em todo o bem e todo o mal do mundo deu lugar, sob a influência dos livros platônicos, a uma visão de que o mal era apenas um pequeno aspecto de um universo muito maior, muito mais diferenciado, de finalidades mais misteriosas e com um Deus muito mais elástico do que o de Mani. Eu já não desejava um mundo melhor, pois que pensava na criação como um todo, e à luz desse discernimento mais equilibrado, via que as coisas superiores eram melhores que as inferiores, mas a soma de toda a criação valia mais do que as coisas superiores tomadas isoladamente. Palavras de Santo Agostinho. E isso está no Confissões. Aqui, ó. Isso está no Confissões. Aqui. Tem várias outras passagens aqui. O livro é recheadíssimo. É um livro indicado. É que sim, se eu for falar do livro todo aqui em si e fizer as leituras do livro, vou ficar aqui mais de 2 horas. É um livro imenso. Um livro imenso. Tem muita coisa. Vai dar aqui, né? Ó, isso aqui eu acho que é interessante. Ó, sobre o patronato romano. Ó.
Os homens do Baixo Império Romano tinham a perspectiva de ser protegidos por influentes patronos particulares. O Estado era opressivo e corrupto, mas abarcava uma área muito mais estreita da vida dos cidadãos do que hoje. O indivíduo buscava proteção contra o mundo externo, compensação pelos agravos e a obtenção de vantagens, sobretudo na família. Fora da família, fazia-o submetendo sua sorte a alguns homens poderosos, capazes de chefiar um pequeno império de aliados, clientes de dependentes, libertos e escravos. Um pequeno império de aliados. Assim, isso se estendia por todo o Mediterrâneo. Assim como o bispo, Agostinho viu-se a testa de uma família, a comunidade cristã de sua cidade, o qual ele frequentemente se refere como a família Dei, ou família de Deus. Desde o reconhecimento oficial do cristianismo, o bispo assumiu seu lugar entre os homens influentes, dos quais se esperava que cuidassem dos seus e que eram efetivamente incentivados a fazê-lo. Agostinho visitava presídios para proteger de maus tratos os prisioneiros, intervinha usando de tato, porém com firmeza, para salvar criminosos da tortura judicial e da execução, e acima de tudo cabia-lhes manter a paz em sua família, servindo de árbitro em seus processos judiciais. Deixa eu dar uma geral aqui. Nos últimos momentos de Agostinho, como eu falei, ele vai, o material sobre predestinação, vai falar sobre predestinação, a importância da predestinação na filosofia agostiniana. Ixi, aqui tem muita coisa. Vai falar aqui o fim da África africana, né, como eu disse. Vai contar toda a história de como aconteceu, né, o fim do Império Romano, que vai acabar mesmo definitivamente no ano de 476. Aqui Roma vai ser invadida em 410, né, por Genserico. Tá? Deixa eu ver aqui a morte de Agostinho. Os últimos momentos aqui, ó. Olha só. Tem várias passagens, né, tal. O espírito das confissões não está muito longe da superfície desse trabalho meticuloso. Portanto, isso aqui é os últimos momentos, tá? O que me resta fazer é julgar a mim mesmo perante meu único Senhor, de cujo julgamento desejo escapar por todas as minhas ofensas. Em seus últimos meses de vida, Agostinho apareceria ainda ativo na mente e no corpo, de uma igreja repleta de remanescentes abatidos de uma sociedade romana que um dia fora esplêndida, homens ricos que tinham vivido numa abastança inabordável, misturava-se agora aos pedintes que os tinha invejado. Através da tortura e da exigência de resgate, os vândalos haviam extorquido toda a riqueza que Cristo e seus pobres nunca receberam. Isso era tema para um moralista popular, mas não foi o único que Agostinho julgou importante. Os dois sermões notáveis dessa época são muito diferentes de sua reação às catástrofes distantes que um dia haviam afligido Roma. Em 410, ele falara repetidamente e coerentemente do flagelo indiscriminado de Deus, do valor do sofrimento, da inevitável decadência de todas as coisas materiais e da sombria aproximação da velhice do mundo. Agora, bem no seio da desgraça, sua fala foi muito diferente. A súbita incursão de bandos de guerreiros numa província fértil não fizeram as pessoas perceberem que o mundo era feio e inseguro, mas as levaram a experimentar a pura e desesperada tenacidade de seu amor à vida. Era algo que elas haviam aprendido vividamente em si mesmas, ao procurarem com aflição dinheiro em seus armários trancafiados, ao oferecerem todo o seu patrimônio a homens que as torturavam e ao chegarem às muralhas seguras de Hipona, nuas e sem vintém, mas vivas. Era a força calejada desse amor ao mundo dos vivos que a desgraça ensinara aos refugiados, e Agostinho estava em pleno contato com os sentimentos dos homens a quem se dirigia nesse momento. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. João 21:18. O heroísmo dos mártires consistia apenas nisso. Eles amavam realmente esta vida, mas a puseram na balança. Pensaram no quanto deveriam amar as coisas eternas, já que eram capazes de tamanho amor por coisas transitórias. Sei que quereis continuar vivos. Não desejais a morte, e quereis passar dessa vida para outra de modo a vos reerguerdes, não como homens mortos, mas plenamente vivos e transformados. Eis o que desejais. Esse é o mais profundo sentimento humano. Misteriosamente, a própria alma anseia por isso e instintivamente o almeja. Em agosto de 430, Agostinho adoeceu, tomado por uma febre. Sabia que ia morrer.
Longe na Itália, Paulino também agonizava, mas na profunda paz de uma cidade provinciana, recebendo as visitas corteses de seus amigos. Agostinho quis morrer sozinho. Que aquele que não quer temer perscrute o seu eu mais íntimo. Não toqueis apenas na superfície, mas aprofundai-vos em vós mesmos, buscai os recônditos mais longínquos do coração. Então examinai-o com cuidado, vede se nele não pulsa ainda a veia envenenada do desgastante amor ao mundo, se não sois movidos por desejos físicos e apanhados nas leis dos sentidos, se nunca exultais com a vazia vanglória e nunca vos abateis por angústias vãs. Só então vos podereis atrever a anunciar que sois puros e límpidos como cristal, depois de tudo que haverdes enquadrinhados nos recônditos mais profundos de vosso eu interior. De fato, esse santo homem teve sempre o hábito de nos dizer, quando conversávamos na intimidade, que nem mesmo os cristãos e bispos louváveis, embora batizados, deviam deixar essa vida sem cumprir a devida e rigorosa penitência. E foi o que fez ele em sua própria doença final, pois ordenou que fossem copiados os 4 salmos de Davi que versam sobre a penitência. De seu leito de enfermo, podia ver diariamente essas folhas de papel penduradas em suas paredes e as lia em meio a um pranto constante e profundo. E para que nada desviasse disso a sua atenção, quase 10 dias antes de morrer, pediu-nos que ninguém o visitasse senão nos horários em que os médicos o fossem examinar ou em que lhes fossem levadas as refeições. Essa instrução foi zelosamente observada e assim ele dispôs de todo esse período para orar. Agostinho morreu e foi sepultado em 28 de agosto de 430. Um ano antes, Hipona foi evacuada e parcialmente incendiada, mas a biblioteca parece haver escapado maravilhosamente da destruição. Possídio, que era o biógrafo do Agostinho, né, levou consigo a última carta de Agostinho aos bispos, na qual ele os exortava a permanecer em seus postos, e veio a incluí-la em sua biografia de Agostinho, pois que era, em suas palavras, extremamente útil e relevante. Possídio viveu alguns anos em meio às ruínas. Depois, os novos governantes cristãos arianos de Cartago expulsaram-no de Calama, como um dia Porfírio expulsara seus correligionários cristãos, o bispo Donatista. De Agostinho nada mais restava senão a biblioteca. Possídio compilou uma lista completa de seus escritos, julgando que um homem algum jamais conseguiria lê-los na íntegra. E todos os futuros biógrafos de Agostinho sentiram algo do que sentiu Possídio naquele aposento vazio. Mas creio que os que mais se beneficiaram dele foram os que de fato puderam vê-lo e ouvi-lo falando na igreja. E, acima de tudo, os que tiveram algum contato com a natureza de sua vida entre os homens. É um livraço, um livro espetacular. Tá? Um livro espetacular. Quem quer adentrar esse universo, né, agostiniano e poder ter uma visão, né, tanto do Agostinho quanto das suas obras principais, né, o Cidade de Deus e Caterva, você vai ter uma boa entrada aqui nesse material escrito pelo Peter Brown. Antes de ir embora, só para não deixar de dizer, né, esse filme do Roberto Rossellini aqui, ó, esse filme do Roberto Rossellini é um filme estranho, tá? Eu já assisti ele várias vezes, mas é um filme estranho. E inclusive esse DVD aqui tem extras com codificação do espiritismo. Eu queria, assim, eu não entendi muito bem esse negócio. O Santo Agostinho deve ter revirado no túmulo, né? Com esse material que foi colocado em DVD, segundo eu entendi, pelos espíritas. Entendeu? Assim, não entendi muito bem, não. Médium, o professor entrevistas especiais com médiums, na codificação espírita. Santo Agostinho, livro dos espíritos, livro dos médiuns. Sinceramente, se o Agostinho influenciou até os espíritas, né? Que coisa, hein? Beleza? Então é isso, gente. Eu tentei dar um geral, né? Porque o livro é muito extenso, é muita coisa, muita informação. Esse livro talvez você encontre para pedir aí nos canais, né? Hoje em dia você pede fácil, você pode encontrar nas grandes livrarias, se existirem nas livrarias. As livrarias que eu ando, elas andam bem capengas. Eu não chego a encontrar isso aqui lá não chego a ver esse tipo de material lá não. Mas se você der sorte, você pode encontrar Santo Agostinho. Originalmente o título do livro é Agostinho de Hipona, Agostinho of Hippo,
Tá? Aqui é Agostinho, uma biografia escrita pelo Peter Brown nos anos 60. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Não deu para colocar todas as coisas que eu queria aqui. Eu queria ler materiais aqui pra caramba, falar de muita coisa, mas não dá porque Santo Agostinho é algo enorme, entendeu? É uma coisa enorme, imensa, não dá assim num vídeo, ter no mínimo 3 vídeos aqui para poder dar conta desse material. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí. Canal Paulo Dharma 1970. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.